Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, quero apontar algumas coisas antes de entrar no texto propriamente dito. Primeiro que nós vamos focar cada igreja dessas 7 igrejas que aparecem no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Por quê? Porque é um conteúdo muito interessante, é muito relevante para nós o que se fala a cada uma das 7 igrejas. Então não vamos assim passar pelo capítulo 2 e capítulo 3 assim de rodão, por assim dizer. Nós vamos nos deter na carta às 7 igrejas em primeiro lugar. Não vamos pegar o capítulo inteiro, mas ver o que o Senhor fala para nós a partir daquilo que Ele fala para as 7 igrejas, que também somos nós. Uma primeira coisa que eu quero focar aqui, antes de entrar no texto propriamente dito da carta, algumas exortações sobre a questão da palavra profética, como nós devemos entendê-la para que possamos entender qual é a mensagem do Apocalipse, a palavra profética. Em primeiro lugar, a palavra profética ela tem um núcleo de cumprimento permanente, que é o modo que é o modo dinâmico pelo qual ela sempre se cumpre. A palavra de Deus ela traz possibilidades, traz certezas e traz, obviamente, antecipações de coisas que vão acontecer no futuro, coisas que Deus já falou, porque Ele sabe que vai acontecer em sua onisciência, mas coisas também que podem acontecer se obedecermos a certas condições. Né? Eu não estou dizendo aqui que o Apocalipse vai ter isso lá. O Apocalipse não é bem isso. Mas eu quero dizer apenas isso, que a palavra profética ela tem uma dinâmica própria. A palavra profética, por exemplo, isso vai estar bastante no Apocalipse, a dupla referência. Dupla referência ou mais. Porque, por exemplo, se já lemos lá em Jeremias, vai aparecer aqui no Apocalipse capítulo 18, a queda da Babilônia, lá em Jeremias, há uma expressão, caiu a grande Babilônia, uma passagem de Jeremias. Aqui em Apocalipse capítulo 18, esse caiu a grande Babilônia, por exemplo, vai se referir ao sistema. Mas lá em Jeremias se referia à Babilônia de Nabucodonosor. Então, a dupla referência aparece aqui, ou mais. Por que ou mais? Porque se Babilônia teve ascensão, apogeu e queda, cada império que apareceu nesse mundo seguiu esse mesmo ritmo. E digamos que Babilônia é toda a nação, ou todo conglomerado, ou todo ajuntamento, que cresce, se agiganta, se corrompe, e aí vem a sua queda. Então, essa palavra está sempre se cumprindo. Num arco maior, então, Babilônia é o sistema. Uma primeira coisa que eu quero falar aqui é isso. Mas isso entendendo o que é a palavra profética e como ela se aplica. Por exemplo, para quem é estudioso, por exemplo, as profecias do Anticristo de Daniel já se cumpriram em Antíoco Epifânio e já se cumpriram no General Tito. Parcialmente. Mas o Anticristo ainda vai se revelar. A destruição de Jerusalém e as circunstâncias da destruição de Jerusalém em 70 são um espelho profético da grande tribulação futura. Isso podemos ver cruzando as mesmas passagens de Lucas e de Mateus com relação aos mesmos acontecimentos. Então, a palavra profética ela tem essa dimensão dinâmica e é uma palavra também que traz um espelho e possibilidade de várias coisas. Por exemplo, Israel, biblicamente, Israel é extrapolado. Porque se lemos alguma passagem do Antigo Testamento e aplicamos a nós, entendemos que a palavra em si ela é transcendente, ainda que tenha sido dada de modo e circunstâncias específicos. Quando cantamos nas nossas igrejas, sobre tua tenda, Israel, não vale encantamento. Quem já cantou essa música não cantou, obviamente, pensando em Israel, Israel é aquele lugar que está lá no Oriente Médio. Entendeu Israel como a igreja, o povo de Deus. E é isso que Israel é. Israel só é o que é como base profética do povo de Deus, não como raça, simplesmente. E as próprias 7 igrejas que nós vemos aqui, que nós vamos abordar agora, também são extrapoladas daquilo que era a sua circunstância lá no primeiro século. Porque se vamos ver e aplicar a nós, é porque elas são um tipo de todos nós. Então, tanto Israel quanto essas 7 igrejas, sou eu, sou você, somos todos nós. E tudo que aparecer no Apocalipse em relação a Israel ou às 12 tribos, vai aparecer nessa dinâmica da palavra profética, como sinal e como paradigma das coisas relacionais de Deus conosco e o seu modo de diálogo conosco, nas imagens das coisas que vão aparecer figurativamente ali. Nós vamos ver durante o decorrer do livro como é isso concretamente. Bem, espere. Começando aqui então, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, resumidamente: ao anjo da igreja em Éfeso escreve:
Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Carta à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade litorânea, com um porto, com uma vida assim, econômica muito ativa, muito dinâmica. E era, por causa disso, uma cidade cosmopolita. E uma cidade litorânea ou uma cidade cosmopolita, não necessariamente uma cidade litorânea, é uma cidade cosmopolita. Foz do Iguaçu fica na tríplice fronteira, onde eu estou agora, e é uma cidade cosmopolita, mas não é uma cidade litorânea. Mas Éfeso era assim, uma cidade litorânea e cosmopolita. Cosmopolita em que sentido? Um grande afluxo de pessoas de várias nações, de várias origens. É isso. A tríplice fronteira tem essa característica, apesar de não ser litorânea. E Éfeso era assim. Qual é o risco para a igreja numa cidade desse tipo? O sincretismo e a mistura é um dos grandes riscos. Porque é claro que vindo pessoas de todas as nações, vem pessoas de todas as perspectivas. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, há um grande centro islâmico, há um grande centro da gnosiologia, uma fita gnóstica, gnosiologia, e há um grande centro do budismo e do espiritismo. Então, há vários centros religiosos grandes aqui em Foz do Iguaçu, justamente por ser uma cidade assim estratégica. Se a igreja não atenda para isso, infelizmente, as seitas heréticas veem isso, às vezes com uma visão até melhor do que a igreja com relação às possibilidades dessa cidade. Isso é um outro caso. Com relação a Éfeso, ela tinha essas características, até por isso que Paulo deixou Timóteo ali para que cuidasse com relação a isso, e a carta a Timóteo é muito cheia de exortações com relação à sã doutrina, justamente pelo tipo de ameaça que a igreja situada em Éfeso corria pelo fato do seu cosmopolitismo. Demorou para sair essa palavra, cosmopolitismo. Os antecedentes dessa igreja, como ela apareceu, né, qual é a história dela. Nós lemos, por exemplo, no livro de Atos, que havia os discípulos de João Batista que não tinham recebido o Espírito Santo, chegaram e Paulo perguntou para eles, assim, os discípulos de João Batista, em que fosse batizado? Fomos batizados no batismo de João. Eram as pessoas que conheciam só João Batista, por assim dizer, que é um batismo de arrependimento ainda. Aí foram lá, batizaram, anunciaram o evangelho e oraram para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então, uma coisa que aparece no livro de Atos são esses discípulos de João Batista. Em Éfeso, que Paulo encontra Priscila e Áquila pelo fato de Cláudio ter expulsado os judeus de Roma. E também ali, Priscila e Áquila encontram um outro servo de Deus, que é Apolo, que é uma pessoa também que precisa ser instruída melhor no Evangelho. Então, essas pessoas aparecem tudo em Éfeso, as pessoas. Priscila e Áquila, discípulos de João Batista, Apolo. É em Éfeso também que Paulo fica por 3 anos e pouco discursando na escola de Tirano, uma escola de filosofia que tinha lá em Éfeso, uma grande escola, e deu ensejo para que toda a Ásia recebesse o Evangelho. Isso não sem muitas lutas e contradições, porque aqui em Éfeso também acontece um episódio em que Paulo é atacado por artífices, ourives, que faziam um templozinho de Diana. Havia um grande templo de Diana em Éfeso, um enorme templo. Inclusive é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, as ruínas do templo de Diana em Éfeso, na Grécia. E houve aquela confusão, Paulo quase foi linchado ali. Essas coisas aconteceram em Éfeso, depois desse tempo todo de um ministério profundo e abençoado a partir de Éfeso, de onde até a Turquia inteira foi evangelizada. Ali fala que deu ensejo para que toda a Ásia fosse evangelizada, quando fala da escola de Tirana, onde Paulo pregou. Mas a Ásia ali, como já dissemos antes, não é a Ásia atual, não é a Índia, não é Vietnã, China, não. A Ásia lá era a Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então, toda aquela região foi evangelizada a partir de Éfeso. No final de tudo, inclusive dos ataques dos adoradores de Diana, Paulo se despede dos presbíteros em Éfeso, está lá no capítulo 20 de Atos, uma despedida assim comovente. Paulo faz um inventário pessoal ali, se despede deles e diz que eles não ouviriam mais. E aí causa uma grande comoção ali nos irmãos, essa palavra de Paulo, inclusive. Os irmãos ficam muito tristes com essa palavra. E termina assim esse grande ciclo abençoado de Paulo em Éfeso. E aqui, quando João fala da palavra do Senhor à igreja de Éfeso, a primeira coisa que fala é aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras.
Está falando o que aqui? O que são os 7 candeeiros, as 7 estrelas e os 7 candeeiros? As 7 estrelas e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são a liderança da igreja e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ambos firmemente nas mãos do Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. Eu me lembro uma vez que estava lá em Juquiá, uma cidade lá de São Paulo, do Vale do Ribeira, e eu estava numa igreja ali, passando por um problema assim, de uma liderança muito opressora, de uma liderança cerceadora, e eu orei pelaquela igreja, mas assim, naquela época eu estava debaixo de uma visitação muito grande de Deus, e eu me lembro durante a noite me veio uma paz muito grande assim, e uma passagem assim que fala que o Senhor cuida da igreja, purificando-a pela lavagem da água e pela palavra. Uma passagem que fala isso. E entendi que Jesus é o Senhor da igreja e ele está efetivamente cuidando da sua igreja. E aqui ele fala, conheço suas obras, que quer dizer o seguinte, eu conheço o que são as suas obras. Não necessariamente o que elas aparentam, não necessariamente o que elas podem ser para você, mas o que de fato elas são para mim, o teu Senhor. Aqui conheço suas obras. Vai falar várias vezes aqui essa expressão, querendo dizer que o Senhor conhece o profundo daquilo que fazemos em nome dele e para ele. O profundo daquilo que é a real obra do Senhor. Não muitas vezes aquilo que nos enganamos, não muitas vezes aquilo que presumimos que é a vontade de Deus, mas de fato aquilo que é feito diante do Senhor. O Senhor conhece o que são nossas obras. E é nesse conhecimento que ele vai tratar com cada uma das igrejas, inclusive repetindo essa mesma expressão. Ele conhece de fato o que somos e o que fazemos perante ele. E essa palavra pode nos vir tanto como alento, como advertência. Continuando aqui. Conheço o teu labor, versículo 2 e 3, resumidamente. Conheço o teu labor, a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e tens perseverança, e suportastes prova, e não te deixastes esmorecer. O Senhor começa destacando os pontos positivos da igreja de Éfeso. É uma igreja ativa, é uma igreja perseverante. Não é uma igreja apática e inexpressiva. Ela tem labor e ela tem perseverança. É uma igreja, de certa forma, assim, como muitos conhecemos, uma igreja ativa. Uma igreja assim que tem um burburinho, digamos assim. Então ela tem labor e ela tem perseverança. Isso o Senhor, em primeiro momento, reconhece. Não é apática, não é inexpressiva, mas é uma igreja com labor e com perseverança. E diz também que não pode suportar os homens maus, também é um ponto positivo. Essa igreja, a sua liderança, ela não aquece e nem se omite quanto ao pecado. Ela não suporta homens maus. Ou seja, aquilo que aparece no meio da igreja como pecado, como desvio, como distorção, essa liderança trata com isso. Não deixa simplesmente acontecer. Um dia atrás eu vi um vídeo de um pastor chamado Vanderlei Silva, esse pastor com o nome de lutador de MMA, Vanderlei Silva. E ele traz sérias denúncias, assim como lideranças de pessoas famosas aí no mundo gospel, né, nesse contexto gospel aí. E uma das acusações mais sérias, uma das advertências mais sérias que esse pastor faz é justamente com relação à acomodação, ao modo como grandes líderes, aí, líderes que nós admiramos, líderes que nós temos como referência, nós evangélicos, colocam como pessoas assim omissas, pessoas que veem acontecendo fornicação no meio da igreja, deslealdades, pecados, principalmente pecados sexuais no meio da igreja, e nada faz a respeito. Aquilo acontece, ele vai só passando a mão e vai levando. E esse Vanderlei Silva, ele chama a atenção a isso, a acomodação. Essa igreja de Éfeso, ela não suporta os homens maus. Ela trata com o pecado e ela trata com a heresia. Ela não acomoda. Tem alguém pregando besteira, eles vão lá e tratam. Tem alguém pecando, vem aqui, irmão, vamos conversar. Essa igreja, ela é assim. Então o Senhor elogia isso. Elogia o fato dela ser uma igreja perseverante, de ser uma igreja que trata com o mal, trata com a heresia, trata com o pecado. Não se acomoda, não deixa rolar. Mas trata, porque Paulo lá em Coríntios ele fala, tirai o mal do meio de vós. Então, quando há um problema moral na igreja, a liderança deve tratar com isso. Não pode simplesmente se acomodar e deixar rolar. Nem por interesse, nem por omissão, nem por motivo nenhum. Porque a igreja ela deve ser, sim, tratada. A liderança está com o comissionamento do Senhor para isso. Ela deve entender isso, a liderança da igreja. Essa igreja de Éfeso, então, ela é uma igreja que fazia isso. E também era uma igreja, assim, forte, uma igreja valente.
porque ela suportava provas e não esmorecia, não desanimava, porque nós lemos anteriormente que a carta aos Hebreus, por exemplo, foi escrita para cristãos hebreus que estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Por causa do quê? Por causa da perseguição que havia na época. E aqui essa igreja de Éfeso é uma igreja valente, é uma igreja que encara, persevera no Senhor com a possibilidade da perseguição e do martírio. Então, essas coisas o Senhor, em princípio, ele elogia nessa igreja. Uma igreja laboriosa, uma igreja correta, doutrinariamente, correta com relação ao que deve ser a vida da igreja com relação ao seu procedimento, e também uma igreja assim, que enfrenta o desafio. Enfrenta a possibilidade da morte e do martírio. O Senhor começa falando isso, trazendo essas características que ele aprova nessa igreja. Depois diz assim, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, moverei do teu lugar o teu candelabro. Aí começa as advertências, o lado B da questão. Essa igreja tinha todas essas características boas, mas havia, por causa disso mesmo, dessas características boas, havia aparentemente aqui uma sublimação do zelo sem amor. E essa igreja parece ter caído num tipo de farisaísmo. Era uma igreja zelosa, era uma igreja forte, uma igreja laboriosa, fazia muita coisa, mas a expressão viva da igreja, que é o amor, de alguma maneira eles se desviaram disso. De alguma maneira eles esmoreceram. E aquilo que era a vida externa da igreja passou a ser o todo da igreja. E o amor deixou de ser a base. Sempre que acontece uma extrapolação de coisas externas, que de alguma maneira sorve a vida dinâmica da igreja, sorve a vida interna da igreja, o Senhor envia algum vento de renovação. Já aconteceu isso antes, em grande escala, por exemplo, com relação à reforma. Quando aconteceu a reforma, as definições do cristianismo passaram a ser definições de doutrina correta, porque a igreja católica estava errada doutrinariamente, então a igreja protestante estava correta, e ficou só nisso aí. Depois teve que haver movimentos, como o movimento pietista, para trazer vida à igreja, porque a igreja ficou engessada em sistemas doutrinários, enrijeceu-se, perdeu aquela vida, aquela piedade diante de Deus, aquela comunhão com Deus, a questão que envolve oração, que envolve jejum, isso foi perdido. E teve que haver ventos assim de renovação, ventos do Espírito, não ventos de doutrina, ventos do Espírito, que trouxesse vida. Aconteceu assim com o pietismo no primeiro momento, depois aconteceu com o pentecostalismo também, que era para trazer aquela vida interna da igreja, vida dinâmica, aonde o amor flui, onde o amor de Deus tem um campo maior de ação. Então o problema da igreja de Éfeso era isso. Era um zelo como paradigma final e definitivo. O zelo para eles era um paradigma final e definitivo. Eles se detinham ali. Só que zelo não é vida. Zelo e vida são duas coisas diferentes. A vida da igreja deve ser baseada no amor. 1 Coríntios 13 fala isso. É até curioso, porque essa igreja ela tinha labor, ela tinha perseverança, e ela tinha valentia com relação à perseguição. E lá em 1 Coríntios 13 fala dessas coisas. Fala assim, olha, se eu desse todos os meus bens para o pobre e não tiver amor, não aproveita nada. Se eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, isso não aproveitaria. Então a base do amor foi perdida. E tudo que se faz e tudo que se é perante o Senhor como igreja, na base de atividades, na base de zelo, não é nada se o amor de Deus não estiver ali como alicerce. O amor deve ser a base. Nós temos que amar primeiro. E todas as outras coisas que fazemos em nome do Senhor devem ser baseadas em seu amor. Então, o amor do Senhor tem que crescer em nós. E por efeito desse crescimento do amor de Deus em nós, aí sim fazemos a sua obra. Porque são derivações do amor. A obra em Deus deve ser derivação do amor, deve ser consequência do amor. E não o seu substituto, que aconteceu com essa igreja de Éfeso. Abandonar seu primeiro amor. Então aquela primeira chama, aquela graça mesmo do amor de Deus, aquilo foi perdido. E a igreja ficou uma igreja assim, valente, laboriosa, firme, mas sem amor.
E a advertência do Senhor nesse sentido é séria. Arrependa-te. Não é brincadeira isso. Às vezes a gente assim, dilui tanto o sentido do amor que parece uma coisa mais sentimental. Não, é uma parte essencial aqui. E a advertência séria do Senhor aqui, arrependa-te. Porque no caso dessa igreja, a queda dela foi a perda de sua essência, que é o amor. Ela perdeu algo de essencial, porque o amor é o elemento principal da igreja. Se ele for alijado ou se ele for substituído por outras coisas, estaremos realmente se desviando seriamente da vontade do Senhor. Estaremos assim correndo o risco de sermos aquelas pessoas que vão chegar diante do Senhor: Senhor, fizemos isso, nunca vos conheci. E corre o risco de se enquadrar naquela passagem, de fazer muitas coisas e no fim ser reprovado. Então a advertência do Senhor é: arrependa-te e volta para as primeiras obras. Volta ao amor. Porque aquilo que é feito sem amor ou com ausência de amor não tem validade para o Senhor. Volta é a advertência. Senão o quê? Senão vai perder o galardão? Senão vai ter um galardão pequenininho? Não. Senão removerei o teu candelabro. Então, ao contrário do que algumas pessoas falam, ao contrário do que calvinistas e semi-calvinistas falam, há a possibilidade do desvio e da perda da salvação, sim. E é isso que o Senhor está falando aqui. Retirar o candelabro é realmente ser reprovado. Porque os termos do Senhor e suas advertências para nós são termos com relação à eternidade. Não são termos com relação a coisas secundárias. Ah, nasceu de novo, galardão pequeno, galardão grande. Não, não. Todos os termos de advertência que o Senhor nos dirige são termos que trazem atrás de si as possibilidades da eternidade. Se não removerei de ti o teu candelabro, ou seja, você será reprovado e não entrará no meu descanso. É isso que o Senhor está falando. Como aquelas pessoas lá do Antigo Testamento. E não adianta fazer as coisas só com zelo, sem amor. Não adianta. Porque uma igreja zumbificada é uma igreja que está debaixo de juízo. Uma igreja que tem todas as características assim, a igreja ativa, laboriosa, a igreja valente, não tem amor, está debaixo de juízo. Por mais que aparente ser uma igreja abençoada, por mais que aparente ser uma igreja grande, não interessa. Não interessa. Não tem amor, está debaixo de juízo. E aqui nós temos que entender cada advertência Apocalipse como possibilidade real da graça e do seu apelo. Quando Deus nos fala, Ele está apelando ao nosso coração para que voltemos de um procedimento errado e nos alinhemos novamente com a vontade maior e mais perfeita de Deus. Tá? Depois, no versículo 6, diz assim: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É curioso, porque anteriormente falado várias questões assim, de não suportar os maus e tudo mais. E aqui o Senhor meio que volta e traz de novo um elogio. Ele fala do problema, ele elogia a igreja, fala do problema da igreja, e aqui volta a elogiar a igreja por uma questão doutrinária, que é a questão dos nicolaítas. Quem são esses nicolaítas? Dois pais da igreja do terceiro século, Epifânio e Hipólito, disseram que os nicolaítas eram discípulos de Nicolau. E segundo Epifânio e Hipólito, esse Nicolau era um daqueles 7 diáconos que aparece lá em Atos capítulo 7, quando houve aquela crise que as mulheres, as mulheres gregas ou helenistas, segundo a tradução, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Os apóstolos pegaram esse problema e resolveram assim: estabelecer entre vós 7 diáconos, 7 homens cheios de espírito, e colocaremos sobre a distribuição, para que essas mulheres, ou esse povo aí, que era judeu helenista, judeu da dispersão, como eu já falei antes, não fosse negligenciado na distribuição diária. E um dos 7 diáconos elencados ali é Nicolau. Nicolau, prosélito de Antioquia, se não me engano, Nicolau. E aqui, Epifânio e Hipólito, que são pessoas lá do terceiro século, diziam que esse Nicolau era aquele diácono lá. É uma opinião que existe. É isso mesmo? Não dá para ter certeza, mas essa é uma opinião. O fato é que esses nicolaítas eram um grupo assim, também gnóstico, de qualquer maneira, era um grupo gnóstico permissivo. Aqui deixa eu falar de novo. O gnosticismo é aquela doutrina que acreditava que a realidade primitiva era a realidade puramente espiritual, que houve um aporto do espírito, porque um dos eons dessa
dessa massa mística indefinida que se chama de divindade, um desses deuses chamado Sofia, criou o mundo físico e criou um aborto do espírito. Por isso que se diz assim que a matéria é má, que o corpo é cárcere da alma, essas coisas que se refletem até no platonismo, né, na filosofia de Platão. Essa questão da matéria ser má, um aspecto do gnosticismo. Uma parte dos gnósticos acreditava que tinha que refrear os impulsos da carne. Daí eles praticarem o jejum, praticarem o celibato, não se casar, não ter relações sexuais, como uma maneira assim de suprimir a carne e dar vazão ao espírito. Essa é a ideia. Uma outra parte dependia para o lado oposto. Já que o espírito e a carne não se comunicam de maneira nenhuma mesmo, então solta, abre a porteira, tipo assim. Então já atendia para um outro extremo, já atendia mais para a licenciosidade, mesmo para a gratificação da carne, já que cai para o outro lado. Se um lado era ascético, praticava ascetismo, que é essa repressão da carne, o outro lado era exatamente o oposto, praticava já a libertinagem. Liberava a carne. Então, já que a carne e o espírito se comunicam, então. E era uma coisa estranha, assim, porque praticavam isso, assim, praticavam como uma forma de religião. Já falei aqui antes que as religiões pagãs tinham rituais entremeados com sexo, tinha isso, rituais de, por exemplo, o templo de Diana mesmo, era o nome, Diana, na verdade, é um nome romano de Afrodite, que é a deusa do amor e do sexo, e ali eles faziam essas coisas. Na palavra de Deus fala dos prostitutos e prostitutas cultuais, mas era uma forma de adoração que envolvia o sexo e libertinagem. Então esses gnósticos, nessa versão aqui permissiva, faziam isso. E havia vários grupos assim. Na Idade Média, por exemplo, apareceram os dulcinianos, de um tal de Dulcino e Marguerita, um casal que liderava um grupo assim que tinha esse mesmo tipo de prática. Eles praticavam a libertinagem e atacavam os nobres da época, que foram rechaçados pela Inquisição e pelos exércitos papais, lá na Idade Média. Então, esse tipo de pensamento assim, próprio dessa libertinagem aparece aqui e ali de maneira maior ou mais pronunciada. Os Meninos de Deus, por exemplo, é um grupo também assim que eram bem libertinos. E existem grupos assim. Talvez não com essa formulação doutrinária específica do gnosticismo, mas com uma prática libertina parecida. E isso era uma ameaça à igreja, porque a igreja estava começando a sair nós não temos realmente a percepção disso, mas a igreja estava saindo assim, daquelas orgias, daquelas bebedices do paganismo, daquela permissividade dos pagãos. E esses grupos eram ameaça à igreja no sentido de trazer os irmãos de volta para aquilo. Algo assim parecido com aquelas incitações de Balaão que aparecem lá em Números. E Balaão vai aparecer justamente nesse sentido aqui, associado com o nicolaísmo mais para frente. Porque havia esse apelo, esse convite assim, à libertinagem e era uma ameaça à igreja. Os Efésios aqui então, os irmãos de Éfeso, foram elogiados também por isso, que odiavam as obras de nicolaítas, os quais o Senhor também odiava. E assim termina a exortação. No final, termina a carta, o Senhor diz assim, versículo 11, resumidamente, o Senhor termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, assim que termina essa carta à igreja de Éfeso. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Vai estar sempre repetida essa frase também. Algumas frases vão se repetir sempre. Uma é, conheço tuas obras. E a outra é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque ao falar constante do Senhor à igreja, o Senhor está sempre falando com a igreja. Essa é uma realidade que nos conduz e que nos adverte. O Senhor está sempre falando à igreja e nós temos que ter ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando à igreja. Aquele que vencer terá acesso à árvore da vida. Por quê? Porque os irmãos estavam debaixo da iminência de serem mortos. Era a perseguição aqui, acontece perseguição. Então, o oposto do que poderia acontecer como morte é o acesso à árvore da vida. Então, a promessa dessa igreja é que quem vencesse ou quem morresse, quem perdesse nesse mundo a vida pelo Evangelho, teria acesso à árvore da vida e viveria a vida eterna com Deus. Venceria a morte pelo martírio. Essa era a palavra de Deus, então, para essa igreja, que é a mesma palavra para nós também. Embora não tenhamos, assim, o mesmo contexto de perseguição e ameaça de martírio, por enquanto ainda não, né? Mas, pelo menos, assim, entendamos, então, que para termos acesso à árvore da vida, temos que morrer nesse mundo pelo Senhor e pelo Evangelho, assim, a fim de que tenhamos essa vida eterna prometida com o Senhor nos novos céus e na nova terra. Era uma palavra para eles e é uma palavra para nós também. Amém? Deus abençoe.